Olá a todos, tudo bem, gente? Como vocês estão? Aqui é o professor Marcos Paulo, professor de História, que atualmente estou me atualizando em História do Brasil, né? Fase de conclusão, como sempre comento com vocês. Também estou aí meio caminho andado na área de História da Arte, com especialização de pós-graduação em MBA. Primeiro é pós, ambos são pós, né? Só que tem essa classificação diferenciada, que no caso da História da Arte é um MBA, ou seja, voltado mais para o lado profissional, para atuar não é voltado especificamente para dar aula, mas principalmente para o mercado de trabalho, ou seja, teatros e afins, no caso da História da Arte. Tá ok? Estamos aqui então nesse novo podcast, né, do nosso canal História e Arte, e hoje eu gostaria de fazer uma análise, assim, uma breve análise sobre um tema que é corriqueiro, antigo, tá? Então vou falar desde o início, como ele surgiu, a época que ele surgiu, aos tempos atuais, de forma breve, como sempre buscamos fazer aqui nos nossos podcasts, tá ok? Que foi o quê? O voto de Cabresto, vocês já devem ter ouvido falar, caso não, eu vou explicar o que é, e o chamado coronelismo. Eu falei no outro podcast coronelismo, perdão. É coronelismo, tá? Esse é o termo correto, coronelismo. Então, vamos lá. Vou começar pelo coronelismo. O que foi o coronelismo? O coronelismo, literalmente, foi algo que surgiu na República Velha, como chamamos hoje, ou Primeira República. Logo, eu falei isso no podcast anterior, né? Logo quando o nosso país deixou de ser império e se tornou República Federativa do Brasil, ou seja, deixamos de ter imperador e passamos a ter presidente da República, surgiram coisas boas e coisas não tão boas, eu posso dizer assim, coisas literalmente ruins nesse período da República, tá? E uma dessas coisas ruins que ocorreram nesse período do início do Brasil República, né, da Primeira República, ou como também podemos chamar República Velha, nos dias de hoje, chamamos assim também em história, vocês podem usar qualquer um das duas formas, Primeira República ou República Velha, surgiu o coronelismo. O que foi isso? Ele ocorreu ele nasceu, né, entre os anos de 1889 até mais ou menos o período de 1930, onde falamos no podcast anterior que por que 1930? Foi a Revolução de 1930, com Getúlio Vargas e os demais estados que estavam unidos com ele para derrubarem São Paulo, né, que estavam pondo e queriam pôr dois presidentes seguidos paulistas, quando na verdade tinha aquele convênio, vamos dizer assim, entre São Paulo e Minas Gerais, que foi a República do Café com Leite, que está num outro podcast nosso, que eu comentei sobre isso. Então vamos falar aqui brevemente sobre um desses períodos dentro dessa época ainda próximo à República do Café com Leite, dentro ainda da República do Café com Leite. O que foi o coronelismo? Então, voltando. Foi algo que surgiu no início do século XX, tá? Ou seja, 1900, a partir de 1901, aproximadamente. E bem no finalzinho, vamos dizer assim, 1889, que na verdade é o início da República, até 1930, e eram literalmente chamados de coronéis. Eles eram do interior do Brasil, e eles exerciam o poder local, principalmente nas pessoas mais simples das suas localidades. Tá bom? E que tipo de poder é esse? De todas as formas, e no caso especificamente da política, no voto, tá? Eles trocavam favores pelo voto, tá? Ou então usavam até a força, tá ok? Só para poder explicar essa questão do coronelismo. Eu vou estar dando mais algumas características aqui para vocês sobre essa questão. Os fazendeiros, assim, só para poder explicar melhor o coronelismo, eles utilizavam tanto o poder econômico, ou seja, pagavam as pessoas para que votassem nos candidatos que eles tinham interesse, tá? Vamos dizer que fossem fazendeiros do interior de São Paulo, tá? Então vamos lá, vamos imaginar que fosse o interior de São Paulo. Naquela época São Paulo era bem diferente do que é hoje. Então imaginem o São Paulo bem interiorzão mesmo, charrete, coisas do gênero. Então vamos pensar assim, tá bom? Então eles pagavam, tá? Poderia ser em dinheiro, poderia ser em alimento, ou então eles usavam outras artimanhas.
Isso já é o voto de cabresto propriamente dito. Para quê? Em troca do favor, que seria o dinheiro ou alimento, a pessoa votaria nele, tá bom? A pessoa votaria no candidato daquele coronel, daquela pessoa que mandava naquela região, naquela zona eleitoral, ou também como é chamado, curral eleitoral, tá bom? Esse termo também é usado, curral eleitoral. Hoje usamos mais zona eleitoral, mas curral eleitoral também é aceito, é correto, tá ok? E em certas ocasiões o coronel ele usava até a violência, se fosse necessário, se ele achasse necessário, ele obrigava de forma violenta que as pessoas daquela região, ou seja, daquela zona eleitoral, votassem naquele candidato dele, tá ok? E o pior, o voto era aberto, diferente de hoje que o voto é secreto. Naquela época, como eu falei no podcast anterior, pessoas que tivessem pelo menos 21 anos, era a lei da época, né? Pelo menos a partir de 21 anos, já poderiam votar. Mulheres não votavam ainda, tá? Eram só homens. Mulheres ainda não tinham direito ao voto nessa época. E o voto era aberto, ou seja, todo mundo sabia em quem você estava votando, tá? Eram duas fichas, uma ficava com você, é similar ao que é hoje, só que tudo no papel. Uma ficava com você e outra ficava com a pessoa que recebia lá na caixinha, na urna, né? Na urna de papelão, vamos dizer assim, o voto. E se eles tivessem alguma dúvida, eles poderiam pedir o seu papel, tá? Ou seja, eles teriam certeza em quem você estava votando, se você realmente estava votando em quem eles estavam pedindo. Então era pior ainda, imagine, o voto era aberto, tá bom? Não era secreto. Então eles eram literalmente pressionados pelo coronel, tá? E fiscalizados pelos capangas do coronel para que votassem nos candidatos indicados por ele. Indicados por quem? Pelo coronel. Então isso foi o coronelismo. E com o coronelismo surgiu o voto de cabresto. Eu sempre faço uma ligação, particularmente falando, entre o período do voto de cabresto e do coronelismo, né, com o período da antiga Roma, que tinha o chamado pão e circo, que é uma outra história, mas eu gostaria de fazer essa ligação entre as duas coisas. O que era o pão e circo na época da antiga Roma? Para que o povo de Roma, os romanos, não se atentassem às dificuldades de Roma, né? O que os Césares faziam, né? Os líderes. O César era um título, tá, gente? Nunca teve um César só. César sempre foi um título, tá bom? Então tivemos vários Césares no decorrer da história. Muitas vezes eles eram assassinados por outros líderes, e para você ver como era toda uma questão de poder e política já naquela época, assim, só que um poder corrupto, né, já naquela época em outros lugares do mundo. Então eles usavam o chamado, ficou conhecido na história como pão e circo. O que era isso? No caso de Roma especificamente, e quero fazer uma ligação com o voto de cabresto do coronelismo. Em Roma, para que o povoado não ficasse atento às dificuldades do país, de Roma, propriamente dita, né? Das dificuldades políticas, eles faziam eventos. Eventos onde? No Coliseu de Roma, que existe até hoje, né? As ruínas do Coliseu, que podem ser visitados, tá lá até hoje, na Itália, tá bom? Vocês podem ver na internet mesmo, ou em filmes, é possível ver o Coliseu de Roma, ele tá com uma parte que já caiu, né? Mas ele tá até bem conservado para o tempo que ele tem. Tá bom? E lá eram feitas aquelas famosas festas que vocês já devem ter visto em outros filmes, como o Gladiador. Então, as lutas dos gladiadores, que eles lutavam até a morte, muitas das vezes eles eram escravos, na maioria das vezes eram escravos e lutavam até a morte, alguém ia morrer ali, na maioria das vezes, tá? Ficava a critério do povo e do César escolher se o perdedor sobreviveria ou não, tá? O povo votava e o César dava a palavra final, se matava ou não aquele perdedor da luta. Entre outras lutas, isso no caso era o circo, tá bom? Cristãos que eram levados para lá para serem comidos por leões, ou então quando o gladiador lutava contra um animal, também tinha isso, tá? Então assim, tudo isso era circo para o povo. Era uma forma do povo ficar desatento à política. E o pão era o quê? Porque o povo tinha fome, o povo era pobre, entendeu? O povo não tinha
abundância de alimento. Então era distribuído pão gratuitamente, especialmente nesses eventos, tá? Então o povo estava comendo comendo, bebendo e assistindo aos eventos, ao circo. Então esse foi chamado pão e circo. Então isso seria assim, no caso eu faço esse paralelo à ideia do passado, ou seja, focando no pão e circo do passado, ao voto de cabresto do nosso passado e que na verdade existe até hoje. Não acabou o voto de cabresto. Eu tenho amigos de outros estados que dizem que ainda existem coronéis. Logicamente, esse termo coronéis não são mais usados, mas seriam o quê? São líderes políticos, de partidos políticos e afins que ainda têm esse poder, né, de comprarem votos, e não necessariamente acontece só no interior do país, né? Sejamos francos, assim, acontece em várias regiões, estados do país, até grandes estados grandes do país, tá, de destaque, onde o voto de cabresto ainda existe, e eles podem ser feitos de várias formas, né? Naquela época era muito pior, porque, como comentei, era comprado o voto, seja por alimento, seja por dinheiro, tinha o voto fantasma, tá? Tudo isso com o voto que não era impresso, que era feito à mão, tá? A urna eletrônica é uma coisa muito, muito recente, que tem um pouco mais de 10 anos, tá? Que nós temos hoje a urna eletrônica. Então, até há poucos anos atrás, era tudo feito à mão, manuscrito, tá bom? Com caneta. Então, tinha os votos fantasmas, ou seja, gente, literalmente voto fantasma, gente que morreu, entendeu? Ou então, pessoa que já votou e botava lá o nome de mais alguém, tá? Estão entendendo o que eu quero dizer? Troca de favores. A compra de votos que eu disse que tudo isso era, a compra de votos seria o voto de cabresto propriamente dito. As fraudes eleitorais, que está ligado literalmente também ao voto fantasma, tá ok? E a própria violência que o coronel poderia usar, que era obrigando a pessoa a votar naquela pessoa que ele queria, naquele político que ele queria. Eu gostaria de citar 2 filmes que aparecem isso de forma muito breve, não na forma da violência, mas na forma da compra de votos. Que eu sempre cito esse ator e seus filmes porque ele mostra muito, de forma muito lúcida e de forma assim sutil, mas sem deixar de mexer com o intuito, que é o Mazzaropi, é o Manso Mazzaropi. E o filme Jeca Tatu, ele mostra isso de forma bem breve, tá? De poucos minutos. E no filme Sai da Frente, ambos são filmes do Mazzaropi. São 2 filmes diferentes, Jeca Tatu e Sai da Frente, tá? Os 2 tem no YouTube, é possível vê-los de graça. E no Jeca Tatu mostra bem claramente que ele vai a uma cidade grande, ele mora no interior de São Paulo. Mostra até a imigração, né? Os imigrantes já instalados aqui no Brasil. No caso de São Paulo, mostram italianos, portugueses. E aí ele vai para a cidade grande de São Paulo. E lá ele vai falar com um candidato a, se eu não me engano, a deputado, se eu não me engano. E aí ele iria com um coronel, do interior dele, da cidade dele de São Paulo, do interior de São Paulo. O coronel não pôde ir, segundo o personagem diz, mas mandou uma carta para aquele político, dizendo que se aquele político fizesse o que o coronel estava solicitando, que no caso era custear a casa pro personagem, Jeca Tatu, que ele tinha perdido a casa dele, ele teria como recebimento 2.000 votos certos das pessoas daquela localidade, daquele curral eleitoral, daquela zona eleitoral. Ou seja, isso era voto de cabresto, era uma troca de favores. Ele daria o material para as pessoas construírem a casa do personagem, né, do caso de Jeca Tatu, e em troca ele receberia 2.000 votos daquelas pessoas para que ele pudesse ter mais chances de ser eleito. Isso é o próprio voto de cabresto contado no filme, tá? E no outro filme, que é o Sai da Frente, só contar brevemente, aparece um outro personagem também que diz se candidato, e ele se aproveita de um momento que o outro personagem de Mazzaropi, que agora já é uma espécie de entregador de mudanças, vamos dizer assim, ele deixa tudo caído, o caminhão dele, aí ele chama, ele conclama todo mundo a ajudar, e dizem que ele fala até de uma forma engraçada: ruim por ruim, votem em mim. E eu achei extremamente engraçado, porque eu achei isso tão antigo e tão atual, sabe? É antigo, porque o filme é de 1952, se eu não me engano, e tão atual, que ele quer dizer: ruim por ruim,
votem em mim. O personagem diz isso. Então, assim, independente de já tá ruim, então votem em mim. Isso que ele quer dizer. E ele chama aquelas pessoas, tal, ele cria todo aquele populismo, que é um tema que nós vamos falar ainda, né? A República Populista, que foi logo após a Era Vargas, isso num futuro podcast. Então, só para poder fazer esse paralelo, assim, com relação ao que eu comentei, né? O Pão e Circo, espero que vocês tenham entendido a ideia do que eu quis conectar, com o coronelismo, que surgiu no início dos anos 20, né? Dos anos 20, não, perdão, do século 20, e o voto cabrista, e que na verdade existe até hoje, até os dias atuais, tá? Só que de outras formas e com outro nome, já não chamamos mais coronéis, né? Chamamos por outros títulos, políticos, fazendeiros e afins. Na verdade, até de forma direta, às vezes não tem mais um intermediador, já é o próprio político. Ele faz a troca de favores. O que seria no dia de hoje? Camisa de futebol, vou patrocinar dando camisa de futebol, churrasco para todo mundo. Vou asfaltar a sua rua. Isso sempre próximo às eleições. É algo que a gente é corriqueiro, a gente sempre vê isso, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, como o voto cabresto não mudou, entendeu? Vou bancar a festa da comunidade e afins. Isso seria o voto de cabresto nos dias de hoje. Tá bom, gente? Então, esse é o paralelo, essa é a nossa breve resenha, né? A nossa breve análise sobre o que foi o voto de cabresto e o coronelismo, ou melhor dizendo, o coronelismo, né? E o voto de cabresto gerado durante esse período do coronelismo e que perdura, infelizmente, até os dias de hoje. Gente, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Em breve vamos ter outros podcasts, né? Com outros temas. Vamos falar sobre República Populista, dando sequência à história do Brasil, né? Em um outro podcast posteriormente. E é isso. Um abraço a todos. Esse é o nosso canal História e Arte. E estamos juntos. Até a próxima.